Vamos lá, guerreiro. Você que está aí sexta-feira, querendo jogar duro. O prof estava sumido, né? É isso aí. Guerreiro, entra aí. Já vai convidando seus amigos. Vai bombando aí. Jogando duro. É isso aí, né? Vai bombando aí de coraçõezinhos. Nova Iguaçu. Rapaz, tá todo mundo aí. Guerreiro, senta o dedo nessa tela aí. Fortaleza, Ceará, Santos Dumont, Minas Gerais. Indo de Brasília para o Rio, você passa lá em Santos Dumont. Pode beber água lá de Santos Dumont? Tá tudo tranquilo? Santa Helena, Paraná, MG. Olha a Deb aí, sempre jogando duro demais. Ansioso pelo Aulão Bahia. Vamos lá então. Tá todo mundo aí, né? Beleza, então. O que acontece? Eu fui no Aulão Adelante, né? É isso aí, rapaz. Aulão Adelante joga duro demais. Eu vou dar uma questão para vocês aqui, que pode aparecer na prova de vocês, que envolve o delito de participação em suicídio versus a progressão criminosa. Beleza? Joga duro demais. Então eu tenho que dar esse bizu para vocês, porque cai na prova e aí você não sabe por onde andar. Veja que eu dei aquele bizu do roubo, né? Lá com a violência imprópria, que ela não se restringe, aquele exemplo, famigerado exemplo do Boa Noite Cinderela, né? Falei outros exemplos, né? Por exemplo, quando o autor prende a vítima no banheiro e vai lá e subtrai a coisa, a vítima vai no banheiro e tranca. Eu falei, caiu lá na prova da OAB. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Quem é que viu lá a questão na OAB e lembrou de mim, lembrou da nossa aula, né? Falou aqui não, né? E olha só, 2 pessoas praticando essa ação. Isso aqui é roubo majorado pelo concurso de pessoas. É roubo, olha aqui a violência imprópria. Pô, o professor deu um exemplo desse do banheiro. Olha aí a questão caindo. Beleza? Estava lá na prova. Tranquilo? Quem é que viu essa questão na prova aí? Quem é que viu? Quem fez a OAB? Isso, né? Chegou a rir aí. Beleza. Veja, eu aqui não vou dar uma aula acerca do delito de participação em suicídio, porque eu já fiz diversas aulas acerca do delito de participação em suicídio. Inclusive, quando eu falei lá do caso da baleia azul, né? Então a gente discutiu muito aqui. Beleza? E eu vou entrar direto na questão, né? De repente eu até falo alguma coisa aqui, alguns detalhes do delito de participação em suicídio, mas isso aí já tem lá no YouTube, você dá uma olhada lá. A aula serve para o concurso de delegado? Rapaz, essa aula aqui ela serve até para cientista da NASA. Se você vai fazer concurso para cientista na NASA, você joga duro aqui nas aulas do Zuc. Beleza? Né? Então já foi respondido ali. NASA. Professor, tá? NASA mesmo. Vem pra cá então. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte. Primeiro, amanhã, né? Amanhã, essa questão e outras, né? Nesse nível, nós estaremos lá no nosso aulão, Direito Penal, parte especial, lá no Hotel Imperial. Beleza? Um Hotel Imperial lá no plano piloto. Setor Hoteleiro Sul de Brasília. Olha, a aula vai começar às 13 horas. Veja, você tem que chegar que hora lá, professor? Chega às 12 horas, né? 11h30, 12 horas. Para quê? Você já pega seu local na frente, né? Leva material, tem que levar o código, leva material. Vocês vão anotar muita coisa. Beleza? Eu tô levando um caderno de bizu. Cadê meu caderno de bizu? Tá aqui. Tô levando esse caderno aqui todo de bizu. Entendeu? Eu só vou dar bizu. Eu não vou dar mesmice, não. O jogo vai ser duro demais. Né? As questões foram escolhidas a dedo.
Então é para arrebentar, tanto a prova da PMDF, PCDF, PRF. Antes sempre de qualquer prova, você vai sempre fazer essa revisão desse material que você vai receber amanhã. Beleza? Professor, tem vagas ainda? Olha, é ordem de chegada, né? Nós temos vagas, sim. Mas tem que chegar cedo, né? Chegar cedo, em dinheiro, pagamento, né? Para facilitar lá pra gente. R$60, vocês estão sabendo, não é isso? Para ajudar a gente a pagar o local, enfim, os custos do aulão. Beleza? Chegar 1 hora antes lá, 1 hora e meia antes lá no local, beleza? Professor, e aí? Não, lá é tranquilo, né? Um local bom, passou por uma reforma, tem um ar-condicionado bacana. Então, eu agora estou falando do nosso aulão de Direito Penal, parte especial aqui em Brasília. Beleza? Tá. Entenderam? Então, amanhã espero vocês lá a partir das 13 horas. Bem, dia 21, né? Estarei viajando para a Bahia já na quarta ou quinta-feira. Dia 21, nosso aulão adelante para delegado da Polícia Civil de Bahia, da Bahia, tá? Corre lá, temos vagas ainda. Entra lá no site www.adelante.net.br. O jogo vai ser duro demais. Professor Nestor Távora, professora Natália Masson, veja, o professor Marco Montes. Tem uma turma muito boa aí, né? Eu sou o mais fraco da turma, beleza? Jogando duro, mas é um jogo duro. Então é o seguinte, você não pode deixar de fazer a inscrição lá no aulão adelante da Bahia. Tá. Outro aulão também importante vai ser aqui em Brasília, dia 5 de maio, é o nosso aulão para o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. 5 de maio no Teatro do Exército. Entra também lá no site lá do Adelante, beleza? 5 de maio, tranquilo? Aulão confirmado também lá no Rio Grande do Sul, né? Entra lá no site também, no www.adelante.net.br. Nosso aulão no Rio Grande do Sul, dia 19 de maio, e logo após, aulão confirmado também lá em São Paulo, né? A Polícia Civil de São Paulo. E depois temos o aulão adelante para a Polícia Civil de Minas Gerais. Professor, e Piauí? Piauí nós estamos analisando aí, estudando se vamos poder fazer ou não. Vocês sabem que eu não sou curso, né? Eu tenho que verificar os custos, porque eu já vou ter um aulão em Minas Gerais já uma semana depois. Beleza? Então a gente está analisando aí. Vamos jogar duro? Vamos jogar duro. Bem, então eu falei para vocês, né, que mais detalhes acerca do delito de participação em suicídio você pega nas lives anteriores, beleza? Vamos lá então. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte. Veja qual é a diferença, né, entre crime progressivo e progressão criminosa. Veja que no crime progressivo, o agente pratica a conduta, mas desde o início da conduta, ele quer um determinado resultado. É aquele agente, veja, que realiza disparo de arma de fogo com a intenção de matar a vítima. Ele quer a morte da vítima. Veja que para atingir a morte da vítima, necessariamente ele tem que lesionar a vítima, não é isso? Realiza o disparo de arma de fogo, a munição atinge a vítima é lesionada, em decorrência daquela lesão, a vítima vem a óbito. Eu tenho aí o denominado crime progressivo, beleza? Não faça confusão, crime progressivo. No crime progressivo, que eu tenho... no crime progressivo, né, que você visualiza o também denominado crime de ação de passagem, né? Crime de passagem é o crime de ação de passagem. Qual seria o crime de ação de passagem na órbita do crime progressivo? Crime de ação de passagem, veja, é aquele delito que necessariamente o agente tem que passar por aquele delito para atingir o delito fim, né? O delito o qual ele tem a finalidade. Por exemplo, quando você trata de homicídio, o agente realiza disparo de arma de fogo, né? Isso, a vítima é lesionada, né? E a lesão provoca o resultado morte da vítima. Então, a lesão corporal é chamado de crime de passagem ou crime de ação de passagem. Coloca aí, eu não posso fazer confusão com o denominado crime obstáculo. Crime obstáculo é uma outra situação. Lá no Intercrimes, eu tenho o crime obstáculo quando atos meramente preparatórios, por si só, constituem crimes autônomos. Isso é crime obstáculo. Entenderam ou não? Por exemplo, o agente que quer matar o Tício, ele adquire uma arma de fogo, né, está caminhando para matar o Tício e é abordado por policiais militares. Veja que ele ainda não iniciou os atos executórios, não há que se falar em tentativa, mas ele vai responder? Sim, vai responder por porte ilegal de arma de fogo. Esse porte ilegal de arma de fogo é chamado crime obstáculo. Deu para entender isso? Deu para entender?
Isso é crime obstáculo. Crime de ação de passagem é uma outra situação, não é isso? Veja, no crime de ação de passagem, você visualiza o crime de ação de passagem na órbita do crime progressivo. O agente realiza o disparo de arma de fogo, necessariamente para matar a vítima, ele quer lesionar. Então, a lesão constitui um crime de ação de passagem, um crime de passagem. Beleza? Tranquilo. Eu vou te chamar no Perceba porque eu tenho um outro nome, né? Uma outra classificação que pode fazer confusão na sua cabeça. Crime progressivo é uma coisa, agora a progressão criminosa é uma outra situação. No crime progressivo, desde o início, eu quero aquele resultado. Não é isso? Desde o início eu quero realizar o disparo de arma de fogo, desde o início eu quero o resultado morte da vítima. Quando você trata da progressão criminosa, não. Eu primeiro quero lesionar, lesionei a vítima, depois olhei para a vítima e falei, agora vou resolver matar a vítima, ceifar a vida. Veja que inicialmente eu só queria lesionar, mas depois eu tomo a decisão, né? Decido por praticar um crime mais grave. Entenderam ou não? Eu tenho aí a chamada progressão criminosa. O agente vai responder só pelo homicídio. Deu para entender? Exato, né? Primeiro a gente tem o dolo de lesionar e depois nasce um outro dolo, né? Agora eu vou matar. Isso, né? Bacana, tranquilo, legal, né? Isso aí. Então veja, ele primeiro pratica uma ação, né? Começa a lesionar a vítima e depois ele decide, veja, reiniciar a agressão, mas agora com a intenção de matar a vítima. Eu tenho dois dolos, né? Esse dolo subsequente, veja, é que ele age com ânimos necantes, no exemplo que eu estou te dando. Deu para entender isso? Aí eu tenho a progressão criminosa. Deu para entender a diferença entre crime progressivo e progressão criminosa? Beleza. Se você entendeu a diferença entre crime progressivo e progressão criminosa, veja que tanto no crime progressivo como na progressão criminosa, o agente ele vai responder pelo resultado mais grave. Não é isso? Veja, quando eu trato de crime progressivo, o agente vai responder pelo homicídio e não pela lesão, porque a lesão constitui um crime de ação de passagem. Quando eu trato de progressão criminosa, o agente vai responder pelo resultado mais grave, lá, pelo homicídio. E não pela lesão anteriormente desejada por ele, né? Ele primeiro desejou lesionar, depois nasceu um outro dolo, qual seja, o dolo de matar. Veja que ele vai responder pelo homicídio. E aí, joga aí no seu material, né? Tanto no crime progressivo como na progressão criminosa, eu tenho aí a aplicabilidade da consunção. Não é isso? Aí, ó, aplicabilidade do princípio da consunção. Isso, a absorção, exato. Jogou duro demais. Crime de ação de passagem, qual deles? Eu tenho crime de ação de passagem no crime progressivo. Lembra que eu falei com vocês? O agente ele quer matar, né? E depois o agente pratica a lesão corporal. E veja, e ele para chegar no resultado morte. Na progressão criminosa também, quando você tem a segunda ação do agente, você também tem um crime de ação de passagem, né? Quando você trata lá, porque o agente acaba lesionando também, mas agora para matar a vítima, ou seja, a lesão, veja, ela constitui a passagem, né? O meio pelo qual a vítima irá chegar a óbito, beleza? Tá, mas eles falam, você vai verificar a doutrina falando muito do crime de ação de passagem quando você trata lá do crime progressivo. Deu para entender isso? Deu para entender? Para não fazer confusão. Beleza? Na progressão criminosa também eu poderia ter um crime, né, de ação de passagem na segunda conduta. Que o agente lesiona para matar. Né? Agora ele quer matar. Na primeira conduta ele só queria lesionar. Tá dando para entender isso? Bacana? Eu tenho aí a aplicabilidade do princípio da consunção. Vai responder sempre pelo resultado mais grave. Deu para entender isso? Tá. Deixa eu te chamar aqui no Perceba. Dá para você entender que no crime, dá para você entender que na progressão criminosa, primeiro eu pratico um delito e depois eu tomo a decisão de praticar um delito mais grave?
Você consegue visualizar isso na progressão criminosa e dá para você verificar, dá para você constatar que na progressão criminosa, eu falo de progressão criminosa agora, o agente vai responder pelo delito mais grave. Bacana. Se você entendeu, eu vou te chamar no Perceba. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte, rapaz, o Mévio, estava passando por dificuldades, né? O Mévio estava passando por dificuldades. E ele trabalha numa grande empresa, né? Uma grande empresa, ocupa um cargo bacana. E ele foi conversar com o Tício. Ô Tício, estou aqui, cara, passando por grandes dificuldades, né? Veja, financeiras, em casa também, meu relacionamento amoroso. Rapaz, eu não sei o que eu faço. E aí o Tício falou assim, o Tício também trabalha na empresa do Mévio. E o Tício falou assim, o Tício, né, ele tá doido mesmo para pegar o lugar aqui do Mévio na empresa. Aí ele fala assim, ó, passou a ter uma possibilidade, né? É o Mévio, né, veja, a partir daqui para outra, né? É o Mévio morrer, que aí eu vou lá e pego o lugar dele. Aí o Tício falou para o Mévio, ô Mévio, por que você não se mata? Rapaz, eu tinha um irmão que passou por esses mesmos problemas e ele tomou essa decisão. Por que você não se mata? Falou sério, né? E tem que ter seriedade. Então, veja, ele induziu o Mévio a se matar. E o Mévio, após receber essa orientação do Tício, né? Veja, nasceu a ideia na cabeça dele, né, através da orientação do Tício. Veja, e aí o que ele fez? Ele comprou uma arma de fogo e realizou um disparo em si próprio. Eu vou te chamar no Perceba, quando ele realizou um disparo em si próprio, ele pensou nos filhos dele. E ele ainda tinha mais uma munição, poderia continuar atirando. E ele falou, não vou me matar não. Aí ele desistiu. Ele desistiu e ligou para o socorro, né? Ligou lá para a ambulância e a ambulância foi acionada. E a ambulância já estava chegando no local. Quando o Tício, te chamo no Perceba e digo, o Tício, você acredita que o Tício colocou o carro dele em frente à ambulância? Para a ambulância não prestar socorro ao Mévio. E a ambulância acabou que não conseguiu prestar socorro ao Mévio. Eu tenho que dizer para vocês que o Mévio morreu. Mévio morreu. Que crime vai responder o Tício? O básico não. O básico não. Faixa é preta, né? A faixa é preta. Então, veja, ele induziu, não é isso? Criou a ideia para que o Mévio ceifasse a própria vida. O Mévio adquiriu uma arma de fogo, né? Realizou o disparo. Ainda tinha uma outra munição, né? Poderia já ceifar a própria vida, mas veja, ele acabou se arrependendo, pensou nos filhos, ligou para o socorro estava chegando, o Tício foi, colocou o carro na frente da ambulância. Por quê? Porque o Tício queria alguma coisa, né? Quer ocupar aquele cargo, né? E através de quê? Da morte do Mévio, não é isso? Veja, então o Mévio colocou aqui a viatura, né? A viatura, ó. Colocou o carro aqui na frente da ambulância e o Mévio não, o Tício colocou o carro aqui na ambulância e o Mévio morreu. Vem cá, guerreiro. Vem cá. Progressão criminosa. Na progressão criminosa, o agente não tem dois dolos? Sim ou não? Sim ou não? Na progressão criminosa, o agente não tem dois dolos, né? Primeiro, ele quis participar no suicídio do Mévio. Sim ou não? Sim. Ele queria participar no suicídio do Mévio, não era isso? Sim. E depois, ele praticou uma outra conduta que acabou provocando a morte do Mévio. Que também era um desejo dele, para ele ocupar o lugar do Mévio. Entenderam ou não? Então, veja, eu tenho aqui homicídio qualificado pelo motivo torpe, joguei duro com você, afasta a participação em suicídio, porque eu tenho aqui... Professor,
Coloca um exemplo, coloca que ocorreu uma lesão grave, que é para isso. O Mévio acabou ocorrendo uma lesão grave nele. Beleza. Então, ó, foi lesionado gravemente, né? Ou melhor, não, vamos acertar aqui, pô. Eu já tinha falado, não precisa puxar lesão grave. Ele veio a óbito. Isso, ele veio a óbito. Não puxa lesão grave, não. Fiz uma confusão aqui agora. Olha, o Mévio veio a óbito. Beleza? Tranquilo. Então, ó, eu vou afastar a participação em suicídio, porque ele, em tese, né, responderia pela participação em suicídio, porque ocorreu o resultado morte da vítima. Né? A participação em suicídio, ela se consuma quando ocorre o resultado morte ou lesão corporal grave. Não é isso? Então, ó, afastei a participação em suicídio, não é isso? E o agente vai responder pelo resultado mais grave, qual seja homicídio doloso qualificado pelo motivo torpe. Legal, bacana, legal, isso, né? E aí eu já falei, né? Veja, eu acabei puxando ali a lesão, mas não precisava, porque eu já falei que o cara morreu. Deu para entender isso? Jogou duro demais. Jogou duro demais. Jogou, né? Professor, então, veja, e se tivesse ocorrido a lesão grave com o Mévio? E o Tício, né, veja, tivesse impedido a chegada da ambulância, mas uma outra pessoa poderia ter salvado o Mévio, como é que ficaria? Eu teria tentativa de homicídio qualificada pelo motivo torpe. Entendeu? Deu para entender? Ele tinha intenção na morte, né? Na segunda conduta, na primeira também, mas só que mediante o próprio agente ceifando a vida, né? Na primeira e na segunda, veja, ele impediu o socorro, provocando a morte da vítima. Entendeu? Essas e outras amanhã, a pegada é de monstro total. Quem é que deu para entender que se cair uma questão dessa na prova, você vai chamar no @Hilton é pesado demais, você vai chamar no homicídio qualificado pela torpeza, vai fundamentar que eis aí, né, a aplicabilidade do princípio da consunção, eu tenho aí a progressão criminosa. Primeiro o agente queria participar, o agente primeiro praticou um delito, não é isso? Que é a participação em suicídio, e depois ele decidiu, olha, pelo homicídio da vítima, ao impedir o socorro. E aí você chama na torpeza. Beleza? Pelo motivo torpe, né? Para ocupar o lugar do cara lá na empresa. Entendeu? Essa foi jogo duro. Essa foi jogo duro, né? Essa foi jogo duro. É muito importante, né? Amanhã a gente vai falar sobre o ambicídio, né? Professor, o que é ambicídio? Pelo amor de Deus, quebra meu galho. Tá, eu vou te dar só um exemplo do ambicídio. Beleza? Para você jogar duro demais. Ambicídio é o suicídio a dois. Ambicídio, suicídio a dois. Ah, deixa eu anotar aqui, professor. Pelo amor de Deus. Me dá um exemplo de ambicídio? O Tício e a Mévia são namorados, né? São namorados. E aí o que acontece? O Tício e... Vamos colocar o Mévio e a Tícia, né? O Mévio e a Tícia, né? São namorados. O Mévio e a Tícia são namorados. Aí, o que acontece? Eles decidem enceifar a própria vida, beleza? E estão agindo de comum acordo. Aí eles entram numa câmara, isso aí, na câmara de gás, não é isso? Na câmara de gás. Eu vou te chamar do PC e vou dizer que o Tício, ele acionou, né? Abriu a torneira. Ele abriu a torneira, tá certo? Acabou ele eu já troquei os nomes, né? O Mévio abriu a torneira, tá certo? E acabou que ele e a Tícia acabaram inalando aquele gás venenoso. Eu vou chamar no PC para dizer o seguinte: veja que a Tícia acabou vindo a óbito no local. E o Tício perdeu a consciência, mas ele foi salvo por amigos, né? Que deram falta do casal e aí conseguiram descobrir que eles estavam dentro da câmara de gás. Bem, aí o Guerreiro está ali falando sobre 11.340, né? Quando a gente for vítima for militar, depois a gente fala sobre isso, né? A gente está aqui no jogo duro total, uma questão pesada de participação em suicídio envolvendo câmara de gás. Tá,
Beleza, então deu para entender que o Mévio e a Tícia decidiram ceifar a própria vida? Deu para entender que eles entraram na câmara de gás? Deu para entender que o Mévio, né, abriu o registro, né, abriu lá o registro, a torneira, beleza? E eles acabaram inalando e que a Tícia veio a óbito e o Mévio sobreviveu? Deu para entender? Bem, que delito eu tenho aqui? Né? Que delito eu tenho aqui? E aí? E aí? O Mévio abriu a torneira, né? Deixa eu te explicar uma coisa. Pela teoria restritiva sobre o prisma objetivo formal, veja, é autor aquele que pratica o verbo do tipo. Entenderam ou não? Eles decidiram ceifar a própria vida. Quando o Mévio abre a torneira, ele pratica atos executórios. Se ele pratica atos executórios, né? Veja, mesmo que ele tinha a intenção de ceifar a própria vida, mas acaba também ceifando a vida da Tícia. Então, o Mévio, ele vai responder por homicídio. Legal? Bacana? E a Tícia, professor? A Tícia morreu, né, filho? A Tícia morreu. Bacana? A Tícia morreu. Tá. Professor, se a Tícia ficasse, né? Vamos supor que a Tícia, em decorrência dessa conduta aí, ela não morresse, né? E aí? Como ficaria essa situação? Vem, a Tícia não morreu? Não morreu. Foi o Mévio que abriu a torneira? Foi o Mévio, professor. Aí você tem que verificar se o Mévio sofreu lesão grave. Ele sofreu lesão grave por ter inalado o gás venenoso. Sofreu. Se ele sofreu, ela vai responder por participação em suicídio em relação a ele. E ele, né? Já que ela sobreviveu, por tentativa de homicídio. Deu para entender isso ou embolou na sua cabeça? Deu para entender isso ou embolou na sua cabeça? Deu para entender? Entendeu? O guerreiro está colocando ali tentativa, crime culposo. Embolou não, né? Aí tem que ser faixa preta para entender. Eu falei para vocês que quando eles decidirem se eles acabam decidindo pelo homicídio, e aí você tem um exemplo de câmara de gás, quem abrir a torneira vai responder por homicídio ou tentativa de homicídio, resumindo. Deu para entender? E o outro que não abriu a torneira vai responder por participação em suicídio se aquele que abriu a torneira sofreu lesão grave. Deu para entender isso? Isso. Deu para entender? Bacana, né? Bacana. Isso. Agora vamos mudar o exemplo. Isso. Vamos mudar o exemplo. Sempre vai responder. Quando você tem uma decisão por homicídio, né? Suicídio a 2, e tem esse exemplo da torneira, da câmara de gás, se liga sempre quem está abrindo a torneira. Quem abre a torneira responde por homicídio ou tentativa de homicídio. Por quê? Porque, na verdade, está praticando atos executórios. Vem cá agora. Agora, o Tício, o Mévio, né? Isso. O Mévio e a Tícia. Aí o Mévio fala assim, eu não vou ter coragem de abrir essa torneira sozinho. Tícia, vamos abrir nós dois. Aí, ambos estão abrindo a torneira. Só que tanto o Tício como a Mévia acabam sobrevivendo. Eu tenho tentativa de homicídio para os dois. Um em relação ao outro. Deu para entender isso? Que agora ela também, né? Os dois, mãozinha, os dois aqui, ó. Os dois. Um com a mãozinha, né, em cima do outro. Faz aqui e tal, né? Beleza? Aí o guerreiro tá colocando aí homicídio tentado. Como homicídio tentado, né, filho? Como homicídio tentado, vocês estão praticando atos executórios, né? E o crime de participação em suicídio é participação, não pode praticar atos executórios. Se eles estão abrindo a torneira, é tentativa de homicídio, né?
Joga duro, filhinho, né? Isso, entendeu ou não? Já viu? Ai, abre aqui, ai amor, vamos nós dois abrir. Os dois estão abrindo. Aí acabaram inalando, perderam a consciência, mas foram salvos por amigos. Os dois vão responder por tentativa de homicídio. Professor, joga duro comigo? Tá, vou jogar duro com você. Vem cá, não seria numa tentativa de homicídio qualificada, não? Já que você falou que era um gás venenoso, né? Câmara de gás. Se você não falou, fala agora, era um gás venenoso. Então, seria tentativa de homicídio qualificada pelo veneno? Não. Não por quê, professor? Porque para caracterizar a qualificadora veneno, o veneno é um meio insidioso. Ou seja, eles não poderiam saber que era veneno. Se o agente sabe que é veneno, não há que se falar em homicídio qualificado pelo veneno. Beleza, professor. Mas olha só, agora, então seria meio cruel? Também não. Como não? Eu já vi no exemplo você falando que quando um veneno é conhecido pela vítima seria meio cruel. Eu não falei isso. Veja, será meio cruel se o agente obriga a vítima a inalar o veneno, tomar o veneno. Aqui, a vítima não está sendo obrigada, joga duro, pesado. Então aqui eu teria homicídio simples, né? Mesmo tendo veneno aqui. Tá dando para pegar, se pegar aí, dentro de um veneno, dentro de uma câmara de gás, eles decidem pelo homicídio. Pegou, né? Beleza. Aqui eu dei o exemplo, né, do Mévio abrindo a torneira, mas aí você raciocina também, que poderia ser, poderia, no caso, ela ter praticado essa conduta também. Professor, eu não conhecia suas aulas, você é massa. Essa foi, essas e outras lá no aulão, parte especial amanhã. Eu não tô indo para lá para falar mesmice. Viu a pegada como foi de monstro aqui, né? Eu não estou indo para lá para falar mesmice, não estou. Eu estou indo lá só para tratar desses assuntos aí, né? Câmara de gás, roleta russa, né? Isso? A questão lá da idade, né? Quando você trata lá do 122, parágrafo único, inciso 2, quando o dispositivo 122 menciona, né? Parágrafo único, inciso 2, se a vítima é menor ou tem diminuída qualquer causa, a capacidade de resistência, por qualquer causa, né? A capacidade de resistência, esse menor, quem é esse menor? Eu tenho duas correntes. Eu tenho uma primeira corrente entendendo que esse menor aqui, na verdade, é um menor de 14 a 18. Entenderam ou não? E que se a vítima for menor de 14, na verdade, vai responder por homicídio e não participação em suicídio com a pena duplicada. Por que não? Porque o menor de 14 anos, ele não tem a capacidade para consentir, né? Isso fazendo analogia lá ao vulnerável, né? Que é o menor de 14 anos, inclusive o consentimento dele para o ato sexual. Então, se a gente acaba induzindo um menor de 14 anos, né, e esse menor acaba praticando suicídio, ele vai responder por homicídio. Beleza? Primeira corrente. Uma segunda corrente entende que esse menor aqui, na verdade, pode ser de 12, de 13, de 11, de 10, porque, querendo ou não, tem um certo discernimento. Entendeu? Então, poderia ser esse menor de 10, de 11, né? Veja, e professor, essa corrente entende que poderia o agente responder por homicídio? Sim. Se fosse o menor, por exemplo, uma criancinha de 4, 5 anos, aí sim seria homicídio. Deu para entender essa discussão? A majoritária é que o menor aqui é o menor de 14 a 18. Bacana? Tá. Aí ele falou ali que falou brincando de homicídio, né? Que colocou aí? Vai para lesão corporal? Não entendi o que o Guerreiro colocou, né? Acho que eu expliquei bem aqui, né, pessoal? Bem, o jogo duro era, né? Tá, tudo bem. Vamos lá na roleta russa. Eu não consigo. Roleta russa. Roleta russa, né? Roleta russa, né? Não, já falei aqui em relação se ambos acabam sobrevivendo, né? Não falei? Se os dois abriram a torneira, ambos acabam sobrevivendo, tentativa de homicídio para os dois, um em relação ao outro. Eu falei isso, né? Eu já estou no jogo duro aqui, já falando sobre roleta russa, né? Isso, roletas russas que colocam a munição na arma e cada um dos praticantes acaba pegando a arma, né? E puxando o gatilho.
né? Ó, aqui não deu. Vai você, vai você, vai você, vai você, tum! O outro lá atirou e acabou morrendo. Os participantes da roleta russa, eles praticam ato executório? Não, quem praticou o ato executório foi aquele que apertou o gatilho. Então, os praticantes da roleta russa irão responder por participação em suicídio daquele que acabou morrendo. Porque quando ele se envolve, né, na roleta russa, claro, ele tem intenção, assume o resultado de ceifar a própria vida. Né? Deu para entender aí? Então, na roleta russa, os participantes vão responder por participação em suicídio. Bacana? Daquele que pegou a arma e atirou na própria cabeça. Deu para entender? Bem, tem duelo americano, tem um monte de coisa aí, mas depois a gente vai falar sobre. A pegada foi de monstro? Se foi, tu coloca aí, né? Deu para entender, né? A hora que eu falei da lesão grave, aí eu dei outro exemplo, né? Primeiro eu falei da lesão grave, né? Aí depois eu fui e corrigi, né? Depois eu dei outro exemplo da lesão grave que aí encaixou direitinho. Pegada monstruosa, né? Tinha estudado isso, mas nunca imaginei uma situação dessa. Não, guerreiro, aqui não é porque é de graça que é... Rapaz... Gostaram, né? Olha aí, rapaz, olha aí quem tá na área. Vanessinha, lá de Manaus, né? Vanessinha, jogadora demais, estudando pesado. É isso aí. Futura delegada do Piauí. Peguei o finalzinho, que pena. Agora, vocês têm que fechar comigo nos aulões, né? Amanhã... Olha só quantas informações eu vou passar, muita coisa. Acho que faltou só 0,75 no Mato Grosso. Não, mas daqui a pouco tá entrando. Ao longo de Salvador estarei presente. Pessoal, vocês gostaram aí do esclarecimento? Deu pra entender aí? Pegou o raciocínio? Eu hoje joguei logo no jogo duro aqui, na questão pesada, né? Eu não dei aula de participação em suicídio porque eu já fiz. Não vou ficar falando tudo de novo. Aí eu já entrei igual a aula de amanhã. A aula de amanhã eu não vou ficar falando mesmice, só vou nesses casos. Isso. Isso, foi pra correção bacana. Alfa Zulu, né? Bacana. Olha a Daiane aí, jogou duro. Você tem que divulgar aí nosso aulão, né? Beleza? Agora eu vou entrar lá no Instagram, dar uma mensagem pra galera lá pra ir no aulão amanhã. Estava no aulão, isso aí. A Leni chamando, não percebe. Valeu, pessoal. Qual o Insta? @AiltonZuc. Vocês não me seguem aí não? No Instagram? Rapaz, eu preciso de seguidores no Instagram, porque eu não compro seguidores não, hein? É isso aí. Tem que seguir lá. Valeu, galera. Jogador. Tchau, tchau. Até amanhã. Isso aí, ó. Seguindo o Alfa Zulu. Gostei muito da aula do Espaço Campos. Rapaz, a gente jogou duro no Espaço Campos. Ah, pessoal do Espaço Campos, né? Ficaram até meio assustados com essa aula aqui agora. Que é um nível pesado. Valeu, galera do Espaço Campos. Estamos juntos amanhã. Tchau, tchau.